Salve, salve, internautas! Bem, minha gente amiga, esse canal também é cultura, pois é. Não só tem só notícias ruins, não, minha gente. Tem também educação. Olha o nome do canal, da Top News e Education. Pois é, minha gente amiga, então vamos lá. A física, uma construção humana. Pois é. Para quem gosta de conhecer as coisas, de entender a natureza, de entender a vida, o conhecimento, gente, é muito importante, certo? As origens da física remontam à pré-história, quando o homem primitivo, ao contemplar o firmamento, percebeu que o Sol, a Lua e as estrelas descreviam movimentos cíclicos, como se todos estivessem incrustados numa grande esfera girante, a esfera celeste. A duração do dia, do ano, as estações, a melhor época para plantar e colher, foram suas primeiras aplicações para a melhoria da vida aí no cotidiano. Essa física primitiva não se chamava física, nem eram físicos aqueles que formularam suas ideias iniciais. Eram sacerdotes, profetas, magos, pessoas que muitas vezes, em meio a rituais e invocações místicas, faziam recomendações, profecias, previsões, elaboravam remédios e poções mágicas. Embora carregadas de misticismo e magias, essas atividades propiciaram o surgimento aí dos primeiros princípios e das leis científicas. Não se pode, entretanto, dizer que esses sacerdotes e magos fossem cientistas, nem que o que faziam pudesse ser chamado de ciência. A ciência, tal como a conhecemos hoje, iniciou-se bem mais tarde com os filósofos gregos, quando o sobrenatural deixou de ser invocado na explicação dos fenômenos da natureza. Para esses filósofos, fenômenos como os raios e trovões deveriam ter causas naturais, não seriam mais fruto da ira aí dos deuses. Assim, aos poucos, a religião e ciência começaram a separar-se como formas diferentes de abordar e entender a natureza. E a ciência, por sua vez, foi também se dividindo e continua a dividir-se em áreas aí específicas do conhecimento. Surgiram, então, matemática, a física, a química, a biologia, a geologia, a ecologia e muitas outras. A física, como um ramo independente da ciência, começou a surgir no século XVII, com cientistas como Kepler, Galileu, Gilbert. Eles formularam princípios e leis, fizeram observações sistemáticas, verificações experimentais e, sobretudo, escreveram e publicaram suas ideias e resultados. Mais importante que o papel desses cientistas, no entanto, foi a criação das academias ou sociedades científicas na segunda metade do mesmo século XVII. Surgidas na Inglaterra, na Itália e França, essas entidades passaram a reunir cientistas e a publicar aí os seus trabalhos. A partir de então, academias e sociedades científicas foram sendo criadas em inúmeros países, as mais diferentes áreas e sub-áreas das ciências. Atualmente, essas sociedades, de certa forma, oficializam e cuidam das ciências às quais se dedicam.
Fazendo uma comparação, aproveitando aí os Jogos Olímpicos, podemos dizer que elas exercem um papel parecido como o das associações esportivas em relação aos esportes que representam, regulamentando e cuidando aí do cumprimento de suas regras. Embora a física, como toda ciência, não tenha regras como um esporte qualquer, ela tem um corpo de conhecimentos aceitos consensualmente pelo conjunto dessas associações. Dizer que uma afirmação está fisicamente errada não significa que ela contraria a natureza, como algumas pessoas ingenuamente pensam, né? Significa apenas que essa afirmação não está de acordo com as ideias da física, homologadas por essas associações. Se alguém disser, por exemplo, que a luz é formada por jatos de microestrelas, essa afirmação não será aceita por essas associações. Ela será considerada absurda, não científica, contrária às leis da física. Isso, no entanto, não quer dizer que a luz não possa ser formada por jatos de microestrelas, mas que essa não é a concepção dos físicos para a natureza da luz. Além disso, as concepções dos físicos a respeito dos fenômenos naturais sofrem reformulações ao longo do tempo. Do final do século XIX ao início do século XX, houve mudanças revolucionárias na forma da física entender a natureza. Essas reformulações ocorrem sempre que a própria comunidade científica se mostra insatisfeita com as leis, com as teorias que a física estabelece para explicar determinados fenômenos, quando essas leis e teorias falham em suas previsões ou não prevêem o fato como são de fato observados experimentalmente. William Gilbert, que nasceu em 1540 e morreu em 1603, era inglês. Em 1560, com 20 aninhos, né, minha gente? 20 aninhos, foi designado médico da rainha da Inglaterra. Publicou o De Magnete em 1600. Primeiro trabalho sistemático sobre o magnetismo. Além da sua publicação, Gilbert foi um dos primeiros cientistas a utilizar modelos para demonstrar suas ideias, né? Construiu a Terrela, uma esfera de magnetita com a qual demonstrou que a Terra comportava-se como um enorme imã. E o Kepler, esse carinha aqui, o Kepler. Kepler nasceu em 1571 e morreu em 1630. Kepler era um astrônomo alemão. Utilizou uma infinidade de dados coligidos a olho nu por Tycho Brahe. Esse carinha aqui é quem sucedeu como matemático imperial em Praga. Depois de anos de trabalho e imensa quantidade de cálculos, Kepler descobriu que a elipse era a única órbita para o planeta Marte que combinava com os dados experimentais. Examinando os dados obtidos por Tycho Brahe para a posição dos outros planetas, conhecidos aí na época, Kepler... A hora é 17. A órbita de todos os planetas deveriam ser elípticas, resultado que ficou conhecido como a primeira das leis de Kepler, a primeira descrição matemática do movimento dos planetas. Kepler publicou inúmeros trabalhos. Suas duas primeiras leis foram publicadas em 1609, o título Astronomia Nova. Como as publicações de Gilbert, as suas também eram em latim, língua utilizada na época para os trabalhos científicos. Galileu Galilei, olha ele aqui, Galileu Galilei. Nasceu em 1564 e morreu em 1642. Era italiano, Galileu Galilei. Foi matemático em Pádua, onde desenvolveu a maior parte do seu trabalho, que o tornou conhecido como o criador do método experimental. Pois é.
onde desenvolveu a maior parte do seu trabalho, que o tornou conhecido como criador do método experimental nas ciências, aliando a hipótese teórica à sua verificação experimental. Publicou sua principal obra em 1634 em italiano, essa obra aqui, a principal obra de Galileu, tá vendo? Sobre o movimento dos corpos. Pois é, para a aula não ficar longa, na próxima aula a gente volta, eu vou falar como a física funciona. Valeu, galera, fui!